Aqui quem fala é o Tarcísio e estou aqui com a versão 2.0 do nosso curso básico de latim. É só uma coisa que eu faço por diversão, né? Eu gosto bastante de idiomas, gosto bastante de língua. O idioma do meu mundo ficcional, que foi feito com RPG, que é o idioma dominianto, ele é baseado no latim. Então quem tem curiosidade de aprender um pouquinho, tá bom? Eu já tinha feito esse curso antes, mas era na época que eu estava com aquela câmera bem ruim, então era uma qualidade de vídeo muito ruim, então eu deletei aquele lá e estou colocando essa parte que é o 2.0, né? Então vamos lá, eu vou fazer todas as aulas de novo, e é bom que aquilo já tinha quase 4 anos, eu estudei bastante nesses últimos anos, e vou conseguir fazer um material mais legal, tá bom? O material que eu uso de base é esse daqui, que é o Gradus Primus do Paulo Ronai, curso básico de latim, que tá aí atrás também, tá bom? Eu vou deixar esse PDF disponível num link aqui embaixo, tá bom? Se alguma pessoa relacionada ao livro tiver alguma coisa contra e tudo mais, mas é um livro bem antigo, é um livro da década de 50, o livro foi lançado em 1951, ainda não está em domínio público, mas eu acho que não vai ter problema nenhum legal, tá bom? Mas se tiver alguma reclamação, eu tiro o link sem problema algum, isso não vai ser compartilhado, tá? Então vamos lá, gente, vamos lá, né? Hoje, essa primeira aula é só para falar um pouquinho do básico, tá? Então não vou nem mostrar aqui o PDF. Aqui é só para mostrar o material. Então é o Paulo Ronai, curso básico de latim. É um livro que tem 32 lições. Deixa eu ver se é isso mesmo. Ele tem 31 lições, depois ele tem várias tabelas, vários quadros, tá? Não é tabela de rolar um D6. Embora o 6 seja um número bem presente na língua latina, vocês vão perceber. Mas enfim, né? Esse vídeo aqui é para apresentar o curso. Ele começa com um prefácio, não importa. E vamos dar uma olhada no sistema de acentuação adotado no nosso curso aqui. Por quê? Porque o latim ele teve várias fases. O latim ele é uma língua que surgiu ali no berço do Império Romano. Ele tem esse nome porque ele surgiu na região do Lácio, né? Era o nome do local em que ele surgiu. Do Lácio nós tivemos o latim. E ele evoluiu muito, né? Ele é uma língua que surgiu muitos anos antes de Cristo. E ele foi tendo várias diferenças conforme o tempo foi passando, pelo próprio desenvolvimento natural da língua. E principalmente depois do século III, depois do século IV, que começaram a ter influências de outros povos, que foi se adaptando, mudando muito. Então, o inglês medieval ele é bem diferente do inglês lá do século I, do inglês. O latim medieval ele é bem diferente do latim lá do século I, século II, que é bem diferente do latim que veio antes. E mesmo dentro da idade medieval, né, o latim que a gente tinha lá no século V, na época de São Bento, na época de Santo Agostinho, ele é muito diferente do latim que a gente tinha lá no século XI, da época de São Bernardo e tudo mais, né? E vocês vão reparar que eu vou fazer bastante referências à história eclesiástica, porque o latim ele se mantém até hoje por ele ter sido assumido como a língua oficial do Vaticano. Então é muito difícil você dar um curso de latim sem entrar nessas nuances, ainda mais para mim que foi monge, tá bom? Então tem várias acentuações, tá bom? Então me perdoe se não é o que você escutou no livro tal, se não é o mesmo tipo de acentuação e fala que você viu no curso da Universidade de São Jerônimo, que é um curso muito bom, que tem aqui no YouTube em 12 vídeos gratuitos, muito legais, né? E outra, que é só para dar uma base e tudo mais, tá? Não é para ir. Então primeiro vamos nos sinais de quantidade, né? A gente tem um sinal que não é um sinal que a gente usa na escrita mesmo, é mais um sinal que a gente usa para estudo, que é tipo que a gente chama de bráquia, que ele é uma ondinha virada para cima, assim, nesse sentido, né?
indica um som breve, uma vogal breve, fábula. Né? Fábula significa conto. E tem um tracinho, que é quando a vogal é mais longa. Então é o vene, né? Que é do verbo vir. Então a gente tem esses dois sinais principais que a gente vai usar, que é a bráquia e o macron. Né? Agora, sobre acentuação, tem uma coisa bem interessante que, né, quase sempre na acentuação que a gente está privilegiando, a acentuação vai vir na penúltima sílaba. Por exemplo, amare. Eu tenho amare, amare. A maioria das palavras vai ter ou na penúltima ou quando a última sílaba ela for fraca, né? Ou quando ela for breve, já que a gente está falando de longo e breve, aí vai para a antepenúltima, né? Que é no caso do legere, do dominam. Então são essas duas principais regras de acentuação. Uma acentuação, não é acentuação, é uma regra de pronúncia que a gente vai pegar aqui, e que ela é comum em vários períodos do latim, mas não em outros, mas que aqui a gente vai adotar como oficial, é que toda vez que a gente tem duas vogais juntas, a gente vai pronunciar a segunda. Por exemplo, tem um jogo de RPG que é o Infernum, né? Mas se escreve Infernum. Mas dentro da pronúncia latina que a gente está adotando, a gente tem duas vogais juntas, o A e o E, a gente pronuncia sempre a segunda, Infernum. Então, basicamente, são as principais regrinhas que a gente vai adotar. Algumas coisinhas aqui que fazem parte da primeira aula, né? Da primeira aula oficial aqui do livro, essa é só a introdução. Algumas coisinhas que talvez você não saiba sobre o latim. O latim ele não tem artigo, né? Então, por exemplo, a palavra puella, né? A palavra puella significa menina, mas se eu falo puella cantate, eu estou falando a menina canta. Então, o artigo ele fica meio que escondido dentro da própria pessoa ou do que ele está acompanhando. Então, realmente, a gente não vai ter esse artigo, né? Então, nem artigo definido nem indefinido. Então, por exemplo, puella pode ser tanto menina, a menina, uma menina, né? Vamos ver o que mais a gente pode falar daqui dessa introdução. Uma outra coisa interessante no latim é que em muitas frases não importa a ordem das palavras. Tem uma ordem comum, uma ordem sugerida, mas como não tem artigo, você não tem várias palavrinhas curtas que a gente vai chamar de conectores, que ligam uma parte da frase à outra, ou que liga uma função a outro, um verbo a um adjetivo, um substantivo a tal coisa. Essas coisas elas estão dentro da própria palavra. Muitas vezes você vai poder trocar a ordem das palavras, que pela terminação delas, principalmente, a frase vai continuar fazendo sentido. E a gente tem várias, é por isso que a gente tem várias formas da mesma palavra. Por exemplo, a gente tem domina, dominam, dominum, dominus. Esse final que fica mudando, para cada final ele indica uma função dentro da frase. E um jeito ele vai ser um sujeito, do outro jeito ele vai ser um predicativo, do outro jeito ele vai ser um complemento de alguma coisa que veio antes. Tudo isso vai estar indicado no final da própria palavra. Então, essa basicamente é a coisa básica que a gente precisa saber para entender as nossas aulas, tá bom? Então é isso. Essa já é a primeira diferença que no curso 1.0 que tinha aqui no canal. Eu já comecei direto com a aula 1 e eu vi que muita gente ficou um pouco perdido. Então é isso, tá? A gente se vê depois estudando na aula 1. Aí não se preocupem que durante a aula eu vou mostrar o PDF para vocês acompanharem frase a frase, tá bom? Um abraço, a gente se vê.